Eu morava num morro, em Mar Grande, que eu tinha que pegar água lá embaixo. Não tinha água nem energia nas casas. Então eu descia para pegar no balde. Eu pegava um pau, né, chamado de balança. E eu percebi que todo mundo fazia aquilo. E convivia lá no poço, botava a lata na fila e ficava trocando ideia. E ouvindo as histórias de vida de cada um. E eu percebia que eram pessoas extremamente fortes, que passavam por dificuldades, para mim, horríveis, cara. E as pessoas tratavam com aqueles problemas com uma força interna, com uma naturalidade, sem desespero, às vezes com bom humor. Sabe? Eu percebi que eu estava no meio das pessoas mais fortes que eu já tinha visto na minha vida. E comecei a respeitar, nasceu dentro de mim um respeito verdadeiro, muito grande por essas pessoas. E a partir dessa postura, eu comecei a perceber como tinha sabedoria nesse meio. E comecei a aprender os códigos de comunicação, a aprender os valores verdadeiros dessas pessoas, apesar de enxergar o sentimento de impotência e de inferioridade social que era incutido nelas. E uma das características das pessoas mais fortes que eu tinha conhecido nessa época era exatamente expor um sentimento de inferioridade, de não se reconhecerem como pessoas realmente fortes. Eu passei a tratar com essas pessoas ignorando esse sentimento. Porque o sentimento ele se manifesta na postura, no olhar. Sabe? Você está com uma pessoa dessa e você vê ela ter, de repente, um comportamento de inferioridade social, num trato, numa eventualidade. E você precisa desconsiderar esse sentimento de inferioridade e saber que essa pessoa foi induzida àquele sentimento. E realmente ela está muito acima das minhas dificuldades de vida. Ela superou muito mais coisas do que eu. Apesar de ter sido bloqueada nas coisas que eu tive acesso. Então, as coisas que eu tive acesso, que foi bloqueado, que era direito dessas pessoas, e que me colocaram num patamar social de superioridade, para mim se demonstrou como uma ilusão muito grande. E o meu sentimento desceu, saiu daquele patamar ilusório. E eu pude transformar essas pessoas em meus instrutores. E sentir o sentimento delas em relação à vida, em relação às coisas. E aprender primeiro. Quando você aprende a falar o código, quando você trata com essas pessoas e elas sentem que, de verdade, nos seus olhos, elas sentem que você respeita elas, que é uma coisa que elas estão acostumadas a não ver. Pelas pessoas que cursaram a universidade, elas têm dificuldade em enxergar o respeito. Mas quando você respeita e elas sentem esse respeito, você tem acesso a elas. Elas abrem o acesso para você. E você passa a aprender. Você pode sair dali e tratar em qualquer meio periférico, porque os sentimentos de inferioridade são plantados em todos os meios periféricos e você vai usar o seu conhecimento de uma maneira humilde. Você vai poder servir essas pessoas e elas vão receber de você o que você quer passar, porque você já não passa mais na linguagem acadêmica. Você passa na linguagem acessível a essa pessoa, levando em conta todos os valores, todas as formas de relação que você descobriu, se relacionando com elas. Você vai saber por onde levar o conhecimento para que essa pessoa tenha acesso e coloque na mão. Porque lá no fundo, velho, eu acho que os que têm condição de construir um mundo mais justo, eles são exceções, claro, mas estão nesse meio periférico. São as pessoas que constroem esse mundo injusto. São as pessoas que carregam as pedras. São as pessoas que carregam a sociedade nas costas. São as pessoas que financiam o Estado mediante esforço. São as pessoas que são exploradas, escravizadas, os que ligam as máquinas, os que botam cimento no chão, os que botam tijolo em cima do outro, os que plantam a comida, os que costuram as roupas. Quer dizer, são esses que fazem a base de uma sociedade, dessa nossa sociedade injusta, que tem que receber o conhecimento, porque é a sabedoria quem vai saber melhor o que fazer com o saber. As pessoas que têm acesso ao saber, elas já são de uma classe mais privilegiada, são pessoas que não tratam com tanta dificuldade, que não desenvolvem aquela solidariedade como ferramenta de sobrevivência, porque na periferia, na dificuldade, na favela, no meio da pobreza, a solidariedade não é uma virtude, é uma ferramenta de sobrevivência. Ela se desenvolve porque todo mundo sabe o que é aquela dificuldade. Cada um é uma hora que está em dificuldade e todo mundo se dá a mão. Eu acho que são essas pessoas que são obrigadas a desenvolver uma relação muito mais humana e solidária entre si, que vão saber o que fazer com o saber acadêmico. E é exatamente por isso que os banqueiros não permitem que o conhecimento acadêmico chegue nelas.
E mesmo as pessoas acadêmicas que têm o senso de justiça e que querem levar esse saber para elas, eles não encontram a maneira, porque eles não percebem em si aqueles sentimentos implantados de superioridade diante da inferioridade. A benevolência também é uma forma de arrogância, velho. A arrogância ela não se dá de uma forma sempre estúpida, grosseira, desprezível, não. A benevolência, a caridade, também embute um sentimento de superioridade. Você está ajudando pessoas inferiores. Você está ajudando os pobres. É uma postura que te cria distância. E se você quer levar o conhecimento, você precisa quebrar essa distância, você precisa chegar perto. E para chegar perto, você tem que ter humildade. E antes de ensinar, você aprender.